Olá, glória a Deus por mais esta oportunidade que estamos tendo de conversarmos um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Espero que você, nesta noite, nesta tarde, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, possa abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus, que é tão preciosa. Recados que não são novos, mas são vivos a cada dia na nossa vida. Curve a sua cabeça por um pequeno instante, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de juntos meditarmos na Tua Palavra. Fala com cada um de uma forma muito especial, Senhor, aquilo que precisamos ouvir da Tua parte, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título que eu quero meditar com você é o preço da injustiça, que é a justiça de Deus. Qual é o preço da injustiça? A justiça de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos, a gente quer ver logo as coisas sendo resolvidas, né? A injustiça tendo um peso de vingança em cima dessa injustiça. Não, você não tem que se preocupar. O preço da injustiça vai ser a própria justiça de Deus sendo aplicada. Não tem como fugir da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, né? Não se deixe enganar. Tudo de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem semear, isto ele vai colher. Então não se engane. O homem maligno, o homem injusto, o homem perverso, ele pensa que ele pode fazer o que ele quer, né? Talvez você esteja sofrendo perseguições, injustiças na sua vida, no seu emprego, e talvez você não veja uma solução, porque não há ninguém que possa defender a sua causa. Mas existe um Deus, que é o justo juiz que vê todas as coisas. E não pense você que aqueles que têm prazer em prejudicar, eles ficarão impunes. Não, a justiça de Deus um dia vai alcançar cada um deles. E nós estamos lendo nesse mês os Salmos, o livro de Salmos. E como é precioso esse livro, eu amo ver os Salmos. Eu estava aqui meditando lá em Salmos 11:3. Olha que palavra que ele menciona no Salmo 11:3. Quando a lei e a injustiça, que são os alicerces da sociedade, são destruídas, o que pode fazer o justo? Prestou atenção? Quando a lei e a injustiça, que são os alicerces da sociedade, né, que são as colunas, os fundamentos da sociedade, quando elas são destruídas, o que pode fazer o justo? Está lá no Salmo 11:3. Mas só sobre isso mesmo que nós vamos falar, sobre essa injustiça, de o ímpio prosperando, o ímpio perseguindo, maltratando, cometendo injustiças a olho nu. E hoje nós estamos num mundo assim. Não é só o Brasil, mas o mundo de uma forma geral. Tantas injustiças são praticadas, parece que não há punição. Então, às vezes a gente fica desanimado de ver tremenda injustiça sendo praticada e a gente se sente indefeso. Como ele fala, quando a lei e a injustiça, que são os alicerces da sociedade, são destruídas, são burladas, são neutralizadas, o que pode fazer o justo? Nós, justos, estamos no meio dessa injustiça. O que nós podemos fazer? Mas tem um recado do salmista também, como nós podemos depender do Senhor, como nós devemos e podemos orar, clamar pela sua própria justiça. O preço da injustiça é a própria justiça de Deus. Esse é o preço que os injustos pagarão. A justiça de Deus um dia vai alcançar a todos, né? Por tudo isso que nós ficamos indignados, né? A gente se sente desrespeitado, a gente se sente frustrados com aquilo que a gente vê. A palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus é preciosa, ela nos conforta e nos alerta sobre essas situações. Olha, a palavra de Deus foi escrita lá, terminou de ser escrita lá no primeiro século da era cristã, e de lá para cá ela continua viva, ela continua atualizada. Então ela nos dá diretrizes, nos dá experiências para a gente consultar e ver o quanto Deus é presente em todos os momentos. Então vamos ver lá o salmista também relatando sobre os ímpios, relatando algo que ele estava indignado, ele estava assim, irado de ver as coisas injustas prosperando. Então lá no Salmo 10, de 1 a 13, o Salmo 10 todinho nós vamos ler, mas de 1 a 13 nós vamos ver aqui o relato do salmista sobre os ímpios, né? As pessoas que não têm temor a Deus, as pessoas que praticam a injustiça, têm prazer na perversidade, na opressão, na perseguição daqueles que são justos. Então, vamos ler lá, Salmo 10, de 1 a 13, por enquanto. Olha, ele começa com duas perguntas, né? O salmista começa com duas perguntas difíceis. Por quê? Por
quê? Olha, nós podemos questionar a Deus, não podemos blasfemar, né? Achar que Deus não está vendo nada. Não, o salmista ele estava indignado com a situação que ele via, com as injustiças praticadas naquele momento que ele escreveu isso, né? E foi o Davi que escreveu esses salmos cerca de 1000 anos antes de Cristo, não? Ou seja, 3000 anos da nossa época, já havia injustiça também. Aliás, a maldade sempre existiu. Aliás, desde o Éden, o primeiro pecado da desobediência, né? O inimigo já entrou, já tentou destruir toda a obra perfeita da criação, que Deus criou o homem perfeito. Só que Deus também criou o homem com o seu livre-arbítrio, sua livre escolha. O homem é livre para escolher. Veja, Deus não fez lá alguém condicionado a obedecê-lo constantemente. Deus podia fazer isso. Esse homem vai sempre me adorar, sempre glorificar, sempre fazer as coisas certas. Não, ele deu todas as características corretas, a forma de ser abençoado obedecendo a Deus, mas ele deu a liberdade. Olha como é importante a liberdade. Hoje se fala tanto, né, na liberdade, que a liberdade que está sendo restrita, muitos estão perdendo a sua liberdade de expressão, se fala tanto em liberdade. Olha, esse Deus é um Deus de liberdade, ele te deu livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quer fazer, né? O apóstolo Paulo fala, nem todas as coisas me convêm, né? Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Então, nós temos a liberdade de escolher o que convém e o que não convém. E o salmista aqui, ele estava indignado, ele começa esse salmo, capítulo 10, questionando por quê. E às vezes a gente fica mesmo questionando isso, né? Então eu fiz aqui um comentário, Deus não se assusta com as nossas perguntas, ele não se assusta, ele conhece o nosso coração. Principalmente se elas são aceitas, especialmente quando brotam de um coração puro, desejoso de ouvir a voz do Senhor. Questionar ao Senhor, se derramando perante Ele, porque você quer ouvir uma resposta, Deus aceita. Olha, Deus nem sempre responde nossas perguntas sobre os porquês da vida, nem sempre Ele responde. Às vezes, Ele não nos dá uma resposta porque Ele mesmo é a resposta. Ele tudo sabe, tudo vê, e na hora precisa, na hora certa, na hora ideal, Ele age. Então, é muito comum nós questionarmos o Senhor mediante essas indagações que nós enfrentamos, né? Voltando àquele versículo, quando a lei e a injustiça, que são os alicerces da sociedade, são destruídas, o que pode fazer o justo? Realmente, o que pode fazer o justo? Pode orar, pode confiar, pode se derramar perante o Senhor, pode buscar a sua face, pode questionar ao Senhor, mas não irado, nem revoltado, nem blasfemando, mas tentando ouvir da parte de Deus a resposta para aquele momento, para aquela situação de injustiça que está ocorrendo. Talvez na sua vida, talvez no momento na sua casa, o trabalho que normalmente as pessoas procuram umas puxar o tapete da outra, tentando a destruição de uma da outra, fazendo injustiças, calúnias. É muito comum, esse é o mundo que nós vivemos. E às vezes a gente questiona, como o salmista fez aqui. Mas vamos ler o Salmo 10, de 1 a 13. Ele começa assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Olha o salmista falando, por que estás tão longe? Por que te escondes no tempo de angústia? Ele estava passando esse momento de angústia. Ele continua: em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre. Olha o ímpio perseguindo o pobre na sua arrogância. E é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Esse é o ímpio. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Ele é autossuficiente. Não há lugar para Deus. Não precisa consultar a Deus. Ele acha que Deus não existe. Ele acha que ele é autossuficiente. Ele continua no versículo 5 do capítulo 10 de Salmos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Ele está acima da lei. Parece que você deve fazer uma analogia com os dias de hoje, né? Parece que alguém está acima da lei aí. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes. Pessoa astuta, que quer ver a destruição do outro, do seu inimigo.
e ele acha que Deus não está distante, não está vendo nada, que ele é autossuficiente, que ele não precisa de Deus. E ele, então, fica às espreitas, procurando o momento certo para prejudicar alguém. Sabe aquela pessoa que tem a índole má, que tem prazer em fazer a maldade, tem prazer em exercer a autoridade sobre alguém para mostrar que ele é que manda, ele que é o soberano? É o que o salmista estava vivendo naqueles dias, né? Estão falando aí 3.000 anos atrás. Pessoas comuns naquela época, maldosas, pessoas ímpias, corruptas, já existiam. E o salmista está se derramando perante o Senhor. Veja, ele começa, por quê? Por quê? Mas Deus não se abala quando a gente chega a ele questionando, desde que a gente tem um coração disposto a ouvir a sua voz, seja ela qual for. Às vezes vai ser um não, às vezes ele vai não falar nada, vai ser o silêncio, mas ele quer sim ter relacionamento conosco. Versículo 9. Então o ímpio fica à espreita como um leão escondido. Você já viu aqueles filminhos que o leão, a leoa, o tigre fica lá, abaixadinho assim, e está lá a presa, né? Comendo ou bebendo água ali no riacho. Ele vai caminhando sutilmente até dar o bote. Assim que fica o ímpio pensando em destruir aquele que pode talvez ser uma ameaça, ou às vezes a pessoa nem é uma ameaça, mas ele tem prazer em fazer a maldade. Então ele fica à espreita como um leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Fica lá, astutamente, pensando qual é o momento certo para que eu possa atacar, qual é o momento certo para que eu possa detonar essa pessoa, levantar uma calúnia e acabar com a vida dela, a vida social dessa pessoa. Versículo 11. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. É muito comum as pessoas que não estão nem aí com Deus, que não têm temor a Deus, que acham que Deus não existe. Não, Deus não está nem aí, Deus não vê nada. Eu faço o que eu quero, não há nenhuma consequência para mim. A princípio, eles podem pensar isso, né? Aí o salmista continua aqui, no versículo 12. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. E aí ele começa a clamar, né? É o que nós podemos fazer quando a justiça, a lei, a injustiça são destruídas. Não há, que são um alicerce da sociedade, elas são destruídas. O que nós podemos fazer? É orar. Como o salmista está fazendo aqui, levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Aí ele volta a falar dos ímpios. Versículo 13, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas. Ele insulta a Deus, ele acha, que eu vou prestar contas para quem? Eu sou a lei, eu faço o que eu quero e nada pode me abalar. Aliás, ele acha que não há uma prestação de contas. Engano, né? Nós somos pó e ao pó voltaremos um dia. Existe um Deus que vai pedir contas de todas as nossas atividades, as nossas atitudes nessa terra. Aí ele continua no versículo 14, mas tu, aí ele começa a entender como Deus é soberano, não perdeu a sua soberania, o seu poder, a sua ciência de todas as coisas, a sua majestade, como Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas. Ele não responde, como eu falei há pouco, na hora que a gente quer a resposta. Ele responde na hora certa, na hora que a resposta precisa ser dada. E às vezes o silêncio de Deus nos deixa apreensivos. Mas como o salmista aqui, ele estava apreensivo, ele estava indignado, mas ele reconhecia que tudo estava no controle de Deus. Você reconhece isso? Que o problema que você está vivendo está nas mãos de Deus? Você entregou de fato esse problema para Deus? Você confia que Deus pode resolver? É isso que o Senhor quer de nós, que você entregue, que você lance sobre Ele a sua preocupação e deixe Ele cuidar. Mas confie. Orar pode, ficar explanando a situação que você está vivendo, pode, como o salmista estava falando aqui. Ele estava expondo para fora o que ele estava vendo, o ímpio prosperando, fazendo maldade, a injustiça prevalecendo sobre a justiça dos homens naquela época, e ele estava expressando. Aí no versículo 14 ele começa, mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. O Senhor, enxerga o sofrimento e a dor daqueles que estão sendo oprimidos. E aí ele continua, observa-os, os ímpios, está observando os ímpios para tomar em suas mãos na hora certa. Na hora certa Deus vai julgar a sua causa. Na hora certa Deus vai fazer justiça pelas injustiças que talvez você esteja passando. Deus vai julgar. A vítima deles entrega-se a ti.
tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O salmista sabe claramente, nós também sabemos, que Deus vai pedir contas de todas as coisas. Da justiça de Deus, ninguém escapa. Então, o preço da injustiça dos homens é a própria justiça de Deus. E aí, um dia Deus vai pedir conta de toda a impiedade, de toda a maldade, de toda a obra má que o homem faz, de toda a intenção maligna de prejudicar o outro. Como é gostoso poder encontrar alguém que esteja disposto a estender a mão, a ajudar, ou com palavras, ou financeiramente, ou de alguma forma, dar uma palavra de consolo, de acordo com a palavra de Deus, que você está lá, dá um ombro amigo. Como é gostoso encontrar pessoas assim. Mas o salmista estava indignado, porque ele só via na sua época pessoas que oprimiam os pobres, os órfãos, os pobres, que ao invés de ajudá-los, que tinham condições de ajudá-los, não, eles pisavam, eles espreitavam, né, como o leão fica ali esperando para agarrar a sua presa. Então, um dia, ele vai pedir contas da sua maldade até que dela nada mais se ache. Versículo 16, o Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desaparecem os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e estende ao seu clamor, e atendes ao seu clamor. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. O homem que é pó não vai causar terror, porque o Senhor, ele defende o oprimido, ele defende o órfão, e ele sabe que o fim do ímpio vai chegar. O Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. E quando a gente começa a ver, né, a história da palavra de Deus, de situações de povos e nações, que aqui é um relato, né, nós estamos mencionando aqui coisas que aconteceram 3.000 anos atrás, mas bem antes dessa data também, nós vamos ver muitas citações da Bíblia que mostram que os povos sempre em guerra, sempre fazendo maldade, reis perversos, e aí vai, você vê impiedade para todo custo. E o salmista, então, ele estava indignado. Você pode ficar indignado, sim, você pode se desabafar com o Senhor, mas não peque, não murmure, não ache que Deus se esqueceu de você, tudo acontece com você, todas as coisas foram despejadas de uma vez só na sua vida. Não, busca o Senhor, Ele pode transformar essa tua preocupação em alívio, através da sua palavra, através do Espírito Santo, falando, eu estou no controle, eu estou vendo, eu tenho tempo certo para todas as coisas. Não duvide disso. A gente acha que Deus chega atrasado, que Deus não está vendo nada. Não, Deus está vendo tudo. Deus está no controle de tudo. E Deus tem tudo na hora certa para acertar as coisas que aparentemente aos olhos nossos, né, aos olhos humanos, não há solução. Mas para Deus há solução, porque Ele já revelou na sua palavra que Ele abomina a iniquidade, que Ele abomina a injustiça, porque Ele é justo, Ele é um Deus justo. Olha lá no Salmo 9, 16 a 18, olha o que ele fala. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. O próprio salmista aqui fala assim, o Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. No Salmo 10, ele estava indignado porque via o ímpio prosperar, fazer maldade, fazer emboscadas, tendo o prazer da maldade. Mas aqui ele fala, o Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Vai ter o tempo deles, vai ter o tempo certo. Nós começamos a palavra do Senhor falando aqui que de Deus ninguém zomba, né? Tudo que o homem semear, isto ele vai colher. E é bíblico isso, é a palavra de Deus que nós estamos mencionando. Então vai acontecer. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Não vai ficar, você não vai ficar desesperado, não vai ficar frustrado de saber que Deus nunca agiu, que Deus não ouviu, que Deus não respondeu. Ele não responde na hora que nós queremos, porque Ele é Deus, Ele é soberano. A gente vê as coisas nem um palmo na frente do nariz, mas Deus vê todo, Deus vê o fim desde o começo. Então creia, confie, espere, aguarde, com fé, com paciência. Se está agitado, ore, Senhor, calma o meu coração, tira essa apreensão, tira essa angústia,
essa injustiça está me sufocando. Senhor, eu quero entregar e descansar. Descanse no Senhor. As coisas vão acontecer, né? O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Ele vai executar a justiça a seu tempo. E no Salmo 11, 7, todos os salmos, né? Salmo 9, Salmo 10, Salmo 11. Salmo 11, 7, ele fala: o Senhor ama a justiça, porque ele é justo. Você quer palavra melhor que essa? O Senhor ama a justiça, porque ele é justo. Ele é o único justo, ele é o único que é justo, porque não há um homem justo sequer, né? Deus olhou para a terra e não achou um homem que fosse justo. Mas pelo sangue de Jesus, seu Filho amado, que morreu por nós somos justificados, não porque nós merecíamos. É a graça, misericórdia e compaixão do Senhor. O Senhor ama a justiça porque ele é justo. Quem obedece de coração à sua lei, viverá na sua presença. A lei do Senhor é perfeita, é agradável, refrigera a alma. A lei do Senhor é a palavra de Deus, que nos exorta, que nos mostra o caminho a seguir, que não nos deixa ficar aflitos. Qual será a solução? Está escrito aqui na palavra do Senhor. Às vezes a solução não veio, mas ele já revelou qual será. Basta você esperar com fé, com paciência, com confiança e aguardar o tempo do Senhor, né? O Senhor ama a justiça porque ele é justo. Se ele é justo juiz, claro que ele ama a justiça. Quem obedece de coração à sua lei, viverá na sua presença. Está lá em Salmo 11, 7. Agora, Salmo 37 é um dos salmos que eu amo muito também, principalmente o início dele, que é muito conhecido, e ele fala algo que também é para os nossos dias, né? Para você não ficar aborrecido com aquilo que acontece. Então, eu vou ver na versão NVI, Salmo 37, de 1 a 9. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Você já viu um capim? Bate aquele sol, né? Daqui a pouco ele murcha, ele seca, né? Como a relva verde logo vai murchar, ela sempre vai ficar verde. Assim é comparado o ímpio. Por um tempo ele parece que está no poder, ele manda, desmanda, né? A injustiça dele parece que não há prestação de contas, mas o salmista está falando aqui: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Inveja sim, no sentido, nada, ele faz da perversidade e parece que nada acontece. Não fique invejoso, deixe que tenha o tempo dele. Deus na sua justiça vai cobrar, o tempo de Deus vai chegar na vida dele. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. E ele continua: confie no Senhor e faça o bem. Olha o recado: confie no Senhor. Entregue, deposite e faça o bem. Não faça igual o ímpio, já que parece que nada acontece de errado, ele continua fazendo maldade e só prospera, eu vou fazer igual. Não. Deixa ele com Deus, né? A injustiça dos homens vai ser cobrada pela justiça de Deus. Então, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança, desfrutará seguramente. Deleite no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Derrame-se perante o Senhor, chore aos pés do Senhor, clame ao Senhor, confie no Senhor e ele vai conceder os desejos do seu coração no tempo certo, na hora certa, que é o melhor tempo para você e para mim também. Entregue o seu caminho ao Senhor, tão conhecido este versículo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. O demais ele fará, em outras versões. Entregue, é para entregar, não é para você levar. Deixa Deus conduzir o caminho. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Tem uma causa aí na justiça que alguém te processou, que alguém está caluniando, que alguém quer o teu mal através de mentiras. Entrega a causa no Senhor. Mas o juiz daquela vara já deu a primeira sentença, eu tive que recorrer, agora não sei se a segunda audiência, se eu vou ter sucesso ou não. Entrega na mão do Senhor. A tua causa é justa? Para começar, tem que ser justa. Se você também está processando alguém ou está entrando na justiça contra alguém injustamente, Deus não vai entrar nesse negócio. Deus não vai julgar com justiça, porque ele é um Deus justo. Então, ele tem prazer na justiça. Então entregue a sua causa, entregue o seu caminho, entregue os seus problemas, entregue a sua família, entregue o teu trabalho, entregue para o Senhor, entregue a sua vida para o Senhor, deixa Ele cuidar. Ele vai cuidar muito bem, porque Ele morreu por você. Quem é que não cuidaria bem da pessoa que Ele morreu? Ele morreu por você, morreu por mim? Claro que Ele nos ama. Então entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente.
Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Paciência é uma virtude, meu irmão. Às vezes as coisas demoram um pouco, mas quando a gente está aos pés do Senhor, se derramando, como salmista, por quê? Por quê? Mas ele estava ali não questionando, não brigando com Deus, não exigindo de Deus, mas ele queria entender, Senhor, fala comigo por que está acontecendo isso. Deus, ele atenta ao coração justo, íntegro, claro que ele atenta, ele tem prazer. Talvez a resposta que você vai ouvir não é aquela que você quer ouvir, mas vai sair aquele desespero, aquela angústia. Talvez você dobre o seu joelho, clamando, entregando um problema, se derramando perante o Senhor, entregando. E quando você levanta dali de joelhos, você ainda não tem a solução, mas você levanta aliviado de saber, olha, eu entreguei mais uma vez. Eu entreguei um dia, mas agora parece que eu tomei de volta, agora preciso entregar de novo. E a gente precisa orar várias vezes, entregar várias vezes, porque a gente entrega e não entrega, entrega e pega de volta. Então, entrega e deixa, confia no Senhor. Que ele fala, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Deixa lá, ele vai ter a sua recompensa. Evita a ira e rejeita a fúria. Não se irrite, isso só leva o mal. É muito comum hoje a gente ficar irritado, né? Ficar irado, ficar nervoso, ficar indignado de ver. Mas ele fala, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Mas os que esperam pelo Senhor receberão a terra por herança. No livro de Provérbios, que nós lemos o mês passado, foi um desafio que a gente passou para vocês, que estão nos acompanhando. Cada mês a gente dá um livro, 2 ou mais, para lermos. Claro que não são só esses livros que a gente vai ler, mas você é livre para ler o que quer. Mas lembrando aqui de alguns versículos de Provérbios, ele falava que o ímpio não vai herdar a terra. O ímpio maquina contra o justo e ele vai cair. Ele vai ser descoberto. Os seus intentos, as suas maldades vão ser reveladas. O livro de Provérbios é cheio de citações dessa forma. O ímpio não vai herdar a terra. E aqui esse livro de Salmos fala, evite a ira e rejeita a fúria, não se irrite, isso só leva o mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Espera no Senhor, confia nele, o demais ele fará. Entrega o seu problema, não sei qual é o teu problema, a luta que você está enfrentando, talvez na área da saúde, talvez na área financeira, na área sentimental, de relacionamento, conjugal, com filhos, talvez no trabalho, eu não sei, mas são áreas comuns que nós vivemos. Quantas vezes a gente conversa com pessoas que pedem oração, pastor, eu estou passando por esta situação, e detalha, esta situação, aquela situação. E a gente, quando faz um apanhado, tudo vira em torno disso, não é? Ou é da saúde, ou é no sistema financeiro, vida financeira da pessoa, ou profissional, ou sentimental, ou familiar, está tudo em torno disso. Então, de uma forma geral, é o contexto que nós vivemos. É esse contexto que nós temos que pegar e entregar para o Senhor. Descanse no Senhor, né? Entrega, aguarda com paciência, espera que Ele vai ouvir. E Ele vai ouvir. Pode a resposta não vir na mesma hora, como nós falamos aqui. Deus tem prazer, né? Ele não fica irado com você, porque você, Senhor, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando isso? Senhor, mas mostra para mim, revela para mim na Tua palavra, fala comigo através do Teu Espírito Santo. Ele gosta que você faça esse tipo de questionamento. Ele não fica bravo com você, comigo. Claro que Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos tão frágeis, sabe que somos pó. Mas Ele tem prazer que você se derrame perante Ele. E aí, você pode talvez não levantar da sua oração com a resposta, plim, agora já sei o que eu vou fazer. Nossa, agora já está aberto o caminho, a solução já está clara. Às vezes não vai acontecer isso, mas aquela aflição, aquela angústia, aquela insegurança, aquela agitação vai embora. E daqui a pouco, do nada, as coisas são resolvidas. Do nada, Deus providencia algo. Deus aplana o nosso caminho, Ele vai à frente aplanando o nosso caminho. Já viu uma máquina abrindo uma estrada, né, onde tem uma floresta, ou onde tem pedras? A máquina ou máquinas vão à frente, tirando todos os obstáculos do caminho, e a outra vem pavimentando lá, vem aplanando aquela terra, daqui a pouco a outra vem jogando pedra, daqui a pouco a outra vem com asfalto.
E daqui a pouco, onde não tinha uma estrada, já está feita a estrada para ligar até aquele determinado ponto, né? Deus faz isso, ele pavimenta, através da oração, ele pavimenta o percurso que nós temos que correr, a carreira que nós temos que cumprir, mas para chegar no destino final. E nosso destino final, meu irmão, não é aqui nessa terra. Aqui é uma passagem muito rápida. Nosso destino final é a eternidade. Sabe o que é eternidade? Não tem fim. Hoje você pode viver 100 anos, 110. Outro dia eu estava vendo uma reportagem aí, alguém vivendo num lugar até bem isolado, né, bem precário, na roça mesmo, 116 anos ou 110 anos, não me recordo agora, e trabalhando lá, subindo no cavalo. Eu fico pensando, olha, que vida despreocupada. Ele não está tendo tanto contato com tantas inquietações que nós vivemos, esse mundo, essa dinâmica, essa máquina que vira, que não para, e a gente se envolve nisso e fica preocupado. E o rapaz lá, o senhor lá, estava tranquilo, subindo no cavalo, arando a terra, colhendo lá a sua horta. E eu fico pensando, descansa no Senhor. E o dia que Deus nos chamar, vai começar uma vida nova, a eternidade. Aí sim que começa. Esse tempo aqui é um preparo pequeno para uma eternidade que não tem fim. Então, dê valor naquilo que Deus já prometeu para você. Então, descanse no Senhor. Faça o bem, ore, entregue e deixa Deus agir. Amém? Curva a sua cabeça mais um instante. Senhor, obrigado por esta palavra. Que o Senhor possa continuar ministrando nos nossos corações. Tem pessoas que estão me ouvindo, eu não sei, as lutas, as dificuldades, as inquietações, mas o Senhor, que é onipotente, onipresente e onisciente, que sabe todas as coisas, que tem o poder para resolver qualquer coisa, o Senhor pode, no tempo certo, no tempo determinado, agir nessas vidas que estão apreensivas, que elas possam descansar no Senhor, entregar de fato a sua vida, o seu caminho, não ficar indignado com as maldades, com as injustiças, porque o Senhor é o justo juiz, o Senhor julgará no seu devido tempo. Então, Senhor, dá-nos a todos tranquilidade, paciência e a segurança que só o Senhor pode nos dar. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que dê uma semana muito boa, gostosa, as lutas virão, ore, Senhor, me ajuda a resolver essa questão e Ele vai te ajudar. Amém? Receba a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e uma ótima semana.